Queridos, olá queridas, hoje eu gostaria de refletir com vocês sobre pertencimento. O que é pertencimento? É você saber que você pertence a algum lugar, que você pertence a algo. Por que é que eu estou falando isso? Já fazem alguns dias eu estou aqui na cidade de São Paulo, que é a capital do estado de São Paulo. E como todos vocês sabem, eu sou carioca. E embora seja carioca, eu vivo no interior do Rio de Janeiro. Eu vivo numa cidade chamada Cachoeiras de Macacu. É uma cidade pequena, com população pequena, 57 mil habitantes. E eu estou aqui na cidade de São Paulo, que tem milhões de pessoas. Obviamente que para mim é muito difícil essa relação com a cidade de São Paulo, em função de que eu não sou dessa cidade. E aqui tudo é muito grande em relação à cidade que eu vivo. Vocês imaginam, você vive numa cidade de 57 mil habitantes, você conhece basicamente todo mundo. Lá eu sou o Betuel, todo mundo me conhece. Aqui eu sou só mais um. E é muito difícil. Isso me deu uma perspectiva, né? Por quê? Porque quando você não pertence a um lugar, não sente esse pertencimento, você tem dificuldade de se integrar, de aprender como funciona aquele lugar. Então se você quer conhecer esse lugar e se você quer fazer parte desse lugar, você tem que se sentir pertencido. E as pessoas que vivem nessa cidade têm que te acolher, ou nesse lugar têm que te acolher. Porque se não for assim, por mais que você deseje sentir esse pertencimento, fica difícil. E quando nós não nos sentimos pertencendo a um lugar, nós temos dificuldade de criar vínculos. Da mesma forma é a família. Se nós não sentimos afinidade com a família que nós vivemos, nós temos dificuldade de nos sentirmos pertencentes a essa família. Eu sei que parece uma maluquice a gente dizer, poxa, o cara faz parte de uma família, mas não se sente pertencido. Quantas pessoas se sentem assim? Quantas pessoas vivem numa família, mas não se acham integrante dessa família? Por quê? Porque cada um está vivendo a sua própria vida, assim como eu estou vendo aqui em São Paulo. Cada um vive a sua própria vida. Ninguém está muito preocupado uns com os outros, com as necessidades do outro. Obviamente que a minha visão de mundo é uma visão de uma cidade menor de onde eu vim. Então, lá, por mais que as pessoas tenham vidas individuais, você termina se preocupando uns com os outros. Por quê? Porque como a cidade é menor, você tem as notícias acerca das pessoas te chegam mais rápido. Quando você está vivendo numa cidade maior, com certeza fica difícil você saber das pessoas, porque você está muito preocupado em viver a sua própria vida, em viver os seus próprios problemas, os seus próprios dramas, as suas próprias dores. Mas isso não pode acontecer para todos sempre. Por quê? Porque nós não vivemos sozinhos. O simples fato de nós já estarmos numa cidade com milhões de pessoas significa que nós estamos nos integrando com as pessoas, mesmo não nos preocupando com isso, e mesmo não entendendo isso. Então, queridos e queridas, nós temos que ter essa noção de pertencimento. Aquele lixo que eu jogo no chão, aparentemente parece que, o funcionário da limpeza pública vai lá e limpa. Mas será que eu devo jogar esse livro no chão? Se eu jogo lixo no chão é porque eu não me sinto pertencente a esse lugar. Porque se eu me sentir pertencente, eu não jogo esse lixo no chão. Se eu avanço um sinal de trânsito, eu posso provocar um acidente. Então, antes de fazer isso, eu me preocupo com as outras pessoas. Mas se eu não me preocupo, eu faço tudo que me der na telha. Por quê? Porque o mundo pertence a mim. Porque eu acho na minha cabeça que o mundo gira em torno do meu umbigo. Só que não gira. O mundo continua sendo de todas as pessoas, inclusive meu também, obviamente. Mas para que eu possa me integrar com as pessoas, eu tenho que antes me preocupar com elas, me preocupar com as suas necessidades, me preocupar em que meus atos possam vir a prejudicar outras pessoas. Antes de agir, eu tenho que pensar, será que o que eu estou fazendo é necessário? Será que o que eu estou fazendo
não vai prejudicar outras pessoas? Essa é uma coisa que nós temos que pensar. E às vezes nós nem pensamos, agimos. Por quê? Porque estamos só, única e exclusivamente interessados em nós mesmos, nas nossas necessidades. Mas quando nós temos pertencimento, quando nós entendemos qual é o nosso papel dentro dessa sociedade, aí sim, aí nós começamos a pensar antes de agir, nos preocuparmos com as outras pessoas, mesmo vivendo numa cidade como essa de São Paulo ou qualquer outra grande cidade. O fato de eu viver numa cidade menor não me faz melhor nem pior. É que o mundo lá roda um pouquinho mais devagar, porque a cidade tem lá as suas características. Quando você vem para uma cidade maior, as coisas parecem que são muito mais pujantes, elas funcionam num ritmo mais acelerado, que quem vem de uma cidade menor como eu tem mais dificuldade de entender. Mas se eu quero pertencer a esse lugar, eu tenho que me adaptar. Eu posso até não me adaptar àquilo que eu considero desnecessário, mas para que eu possa me sentir integrado, eu tenho que me adaptar a essa nova realidade. Daqui a pouco eu retorno para a minha cidade e posso viver aquela realidade que eu estou acostumado. Mas enquanto eu estiver aqui, eu tenho que me adaptar, embora me cause muita estranheza. Então, queridos e queridas, tenhamos essa noção de pertencimento, porque nós é que construímos o mundo que nós queremos. Porque se nós não nos sentirmos pertencentes a um lugar, seja ele qual for, nós vamos sempre achar que o outro lugar é melhor do que aquele em que nós vivemos, quando na verdade todos os lugares são bons. Basta que nós saibamos viver nesse lugar e basta que nós construamos nesse lugar pontes onde nós possamos transpor os abismos que vão nos impedir de chegar ao outro lado. Então, queridos e queridas, tenhamos essa noção de pertencimento, seja lá onde nós estivermos vivendo. Mas antes de qualquer coisa, respeitemos a nós, respeitemos as outras pessoas e tenhamos sempre na nossa mente: nós não estamos sozinhos. Que hoje sempre tenhamos um dia de paz.